Bom dia, gente. Eu vou falar sobre a economia do Ártico. Há milhares de anos são exploradas as potencialidades econômicas da região do Ártico, porém de maneira não predatória. Nos dias atuais, embora a caça e a pesca comercial de determinadas espécies de mamíferos marinhos estejam proibidas, parte dos povos nativos podem continuar capturando esses animais. Atualmente, a economia do Ártico está muito diferente, e a partir de meados do século XX, a antiga economia tradicional dos povos nativos passou a conviver cada vez mais com atividades econômicas modernas. Isso ocorreu, sobretudo, em razão de descobertas de grandes jazidas minerais e de petróleo na região, que atraiu muitas empresas extrativas, que, por sua vez, acabaram por impulsionar a expansão urbana e a infraestrutura regional, incentivando a vinda de imigrantes para a região. Agora eu vou falar sobre a ocupação da Antártida. Com exceção dos turistas que visitam o continente durante algumas semanas do ameno verão polar, praticamente toda a ocupação humana na Antártida está concentrada nas bases científicas. Agora eu vou falar algumas curiosidades. Eu vou falar sobre as auroras polares. Nosso planeta é constantemente atingido por tempestades de ventos solares. As auroras polares são um fenômeno físico natural que ocorre quando essa tempestade se tornam visíveis por causa da incidência de ventos solares em períodos noturnos. No Polo Norte é chamada aurora boreal e no Polo Sul a aurora austral. As auroras polares ocorrem durante os equinócios, sendo mais comuns entre os meses de março a abril e entre setembro e outubro. O fenômeno ocorre quando a escuridão da noite permite observar o efeito luminoso do impacto de partículas de ventos solares, canalizados pelo campo magnético terrestre, ao atingirem as camadas mais elevadas da atmosfera da Terra. A aurora boreal pode ser observada mais facilmente na região norte do Canadá, enquanto a aurora austral é melhor percebida ao sul da Tasmânia, ilha australiana. Também tem o furão, que ele vive no Ártico, que é a região norte, né? E ele é considerado um dos animais mais fofos do mundo. Bom dia, pessoal! Bom, agora eu vou falar sobre as regiões polares. O planeta Terra possui duas regiões polares. Uma delas é a região polar antártica, no extremo sul, constituindo um continente chamado Antártida. Já a região polar ártica, no extremo norte do planeta, não constitui um continente. Essa região encontra-se rodeada por terras continentais da Europa, Ásia e América do Norte, e é ocupada há milhares de anos por povos adaptados ao clima polar. As regiões polares compreendem ao norte do planeta, Polo Norte, os terrenos localizados ao redor do Círculo Polar Ártico e no interior dele, ao sul do planeta, Polo Sul, os terrenos no interior do Círculo Polar Antártico. Em razão da curvatura terrestre e, consequentemente, da baixa incidência dos raios solares nessas áreas de elevada altitude, suas temperaturas permanecem baixas durante o ano todo. O urso polar é um exemplo de animal encontrado naturalmente apenas no Polo Norte e em locais próximos. Já os pinguins são animais que vivem no Polo Sul, especialmente no continente antártico. Principais características naturais das regiões polares. As regiões Ártica e Antártica apresentam muitas características em comum, sobretudo no que se refere aos fatores naturais.
Banquisas constituem grandes blocos de gelo formado pelo congelamento da superfície da água do mar. São, portanto, capas de gelo que funcionam como um isolamento térmico das águas mais profundas. Essas águas mais profundas permanecem líquidas por não terem contato com a fria atmosfera polar. Sobre as águas extremamente frias e salgadas dos polos, as banquisas se expandem no inverno e se retraem no verão. Inlandes. Ao contrário das banquisas, os inlandes constituem grandes plataformas de gelo sobre a terra. São formados pelo congelamento da água doce proveniente das precipitações atmosféricas e não da água salgada do mar. São, portanto, o acúmulo de camada de neve e gelo em uma superfície continental, movendo-se do interior do continente para o litoral um pouco a cada ano. Constituem os maiores reservatórios de água doce do mundo. Quando suas bordas se descongelam, caindo no mar, formam os icebergs. Os icebergs são grandes blocos de gelos que se desprendem dos inlandes. Após deslizarem até o oceano, passam a vagar de acordo com a dinâmica das correntes marinhas. Esses blocos apresentam parte do gelo acima da água, boiando, mas a maior parte do seu corpo fica submersa. Os icebergs podem percorrer centenas de quilômetros até o seu derretimento, o que acontece à medida que se aproxima das altitudes mais baixas, onde a temperatura é mais elevada. Oi, gente, eu vou falar sobre a urbanização e a população. No caso da região polar ártica, as parcelas da população que mais se destacam são os inuits. Extremo norte da América. Os lampões, extremo norte da Europa. Slakoutes e Nenets, Sibéria. Esses povos tradicionais desenvolveram técnicas de sobrevivência nessas áreas frias, como o uso de peles de animais para aquecer os corpos, bem como as iglos, construções ocas produzidas com blocos de neves compactos, os quais isolam o interior do abrigo contra o frio externo. Além disso, são povos que viviam basicamente de caça e pesca. Os iglos são as casas feitas por esses povos para viverem, sendo que essas moradias são feitas de gelo. Conforme o mito, Papai Noel mora no extremo norte, numa terra de neve eterna. Na versão americana, ele mora em sua casa no Polo Norte, enquanto na versão britânica, frequentemente se diz que ele reside nas montanhas de Corvantunturi, na Lapônia. O clima polar predomina nas regiões de altas latitudes, nos extremos norte e sul da Terra. Essas regiões são registradas as mais baixas temperaturas do planeta. Esse clima não possui estações do ano definidas, como verões quentes e invernos frios, e raramente o gelo que cobre o solo desses locais derrete. Nas regiões de menor latitude, as temperaturas alcançam 10 graus nos meses mais quentes. Nesses locais é possível visualizar nos curtos verões a vegetação rasteira trunta. Não existe árvores nessa vegetação, no máximo alguns arbustos. Nas regiões mais próximas aos polos, as baixíssimas temperaturas negativas durante todo o ano invisibilizam a existência de qualquer tipo de vegetação, pois nesses locais o chamado gelo eterno em que o solo fica exposto. Quanto ao relevo, a região ártica possui um terreno pouco acidentado, predominando as áreas de topografia plana, quase sempre recobertas por espessas camadas de gelo. Em alguns trechos encontramos-se montanhas mais elevadas com picos cobertos por neve eternas, como na Groenlândia.
Oi, gente! Então, eu estou aqui para falar sobre as principais poluições ambientais do continente polar e as pesquisas científicas de lá. Eu vou começar falando sobre os problemas ambientais de lá, que é a poluição ambiental, o aquecimento do globo que provocam esse degelo, que as consequências do derretimento do gelo causam problemas graves nas populações que ficam nesses lugares. Nesses lugares. Então, o degelo, que é o derretimento, provocam problemas por causa que tem populações que ficam nesses lugares. O buraco de ozônio também, que é uma das principais preocupações dos ambientalistas, que cobre o céu antártico, fazendo uma região mais cruciais para o equilíbrio do planeta. Eu vou falar agora sobre as pesquisas científicas de lá. Então, lá falam que as regiões polares são isoladas, distantes, habitadas e que o continente gelado no polo sul da Terra, que pouca gente imagina que a região, na verdade, funciona como um grande laboratório de lá, que é em céu aberto, sabe? E que quase 50 bases científicas permanentes estudam a terra gelada de lá, que a temperatura média varia entre menos 30 graus Celsius e menos 60 graus Celsius. Então lá é muito gelado. Então eu já terminei o vídeo. E desculpa por alguma coisa, porque eu tô aqui na minha avó e meus primos estão aqui e é aquela barulheira. Então é isso, gente.